gente! Hoje, como eu tinha avisado nos comentários fixados de um shorts meu e também num post, eu vou estar respondendo perguntas, já que eu bati 1.000, né? 1.000 inscritos. Eu tô muito feliz por causa disso, porque eu bati isso em uma semana. Semana passada, essa que eu estou gravando, que eu vou ter conseguido 1.000 inscritos. Semana passada eu já tinha ainda tava recém com 200. De uma semana pra outra eu já tô com 1.000. Muito obrigada, de verdade. Eu tô muito feliz por isso. Então, eu decidi fazer um especial respondendo perguntas, já que eu adoro receber comentários. E como dá pra ver, eu estou com a skin da Gigi. Eu consegui no dia que eu estou gravando isso. Eu consegui a skin no dia que eu estou gravando. Enfim, bora logo, porque eu não quero enrolar. Então, eu mudei meus trinkets aqui rapidinho, só pra não ficar muito estranho. Então, vamos para a primeira pergunta. Primeiro, você tá planejando viajar para algum outro país? Bom, eu estaria planejando pro futuro, né? Não atualmente, já que eu nunca saí do país e também quase nunca saí do meu estado. Eu só fui pro estado vizinho, mas nunca saí do país. Então eu não sei direito. Mas eu acho que eu viajaria para algum país, sei lá, Estados Unidos. Ou alguma coisa assim que todo mundo escolhe. Sei lá, França, Itália, alguma coisa assim. Só sei que eu quero algum lugar chique. Um lugar que seja bonito. Que tenha coisas que eu gosto. Enfim, esse tipo de lugar praticamente. A segunda pergunta é: qual a minha música favorita de Turma da Batatinha? A minha música favorita de Turma da Batatinha é Dominar o Mundo. Essa música é bem antigona, quer dizer, não é tão antiga assim, mas é a primeira, né? Então ela vai ser antiga de algum jeito. Só que ela é minha favorita, eu acho que principalmente por causa do ritmo. Muita gente aí prefere Princesa Falha ou alguma coisa assim. Também, Tão Sozinha Assim é muito bom também. Mas eu acho que Dominar o Mundo me ganha por causa da batida, ou sei lá, eu não sei explicar. Mas, as partes dos personagens são muito legais, principalmente a parte da Sunny e a parte da Batatinha. Essas são as que eu mais gosto também. São as minhas favoritas, não são... Quer dizer, a Sunny e a Batatinha não são as minhas duas no pódio, mas elas são... eu gosto muito delas. Então, terceira pergunta é: você conhece Kamaitachi? Se sim, qual a sua música favorita dele? Bom, eu não conhecia direito, mas eu acho que eu já ouvi falar. Então fui dar uma pesquisadinha e eu achei o canal dele. Eu nem escutei uma música, então não sei. Então eu diria que nenhuma é minha favorita. Mas por que eu não escutei nenhuma música? É simples. Já a vibe eu não gostei. A vibe tudo preto, eu não gosto de preto. Me desculpa, mas eu não gosto de preto, então não dá. E também a vibe parece meio dark, eu não gosto de vibe dark, eu não gosto de música depressiva. Quer dizer, Rises the Moon é bem bom, mas eu não gosto de música, em geral, música depressiva, música triste, sei lá, alguma coisa assim, não é minha vibe muito. Então eu diria que não, eu conheço, mas eu diria que não, eu não gosto nenhuma das músicas dele, até porque eu nem ouvi nenhuma. Mas, desculpa, mas eu vou já estar julgando aqui, porque eu não gostei muito da vibe, então eu diria que nenhuma. Agora, quarta pergunta: quando você conheceu Turma da Batatinha e Mundo Torajo? Bom, eu vou estar primeiro falando de Mundo Torajo, já que eu conheci primeiro. E bom, Mundo Torajo eu conhecia com esse exato vídeo. Respondendo aquela pergunta. Esse vídeo muito bom. Esse foi o meu primeiro vídeo que eu vi de Mundo Torajo. Bom, simplesmente eu tava no meu YouTube, queridinho YouTube. Eu estava rondando lá em 2024. Eu estava rondando meu querido YouTube e veio uma recomendação pra mim de Mundo Torajo. Eu fui lá assistir esse vídeo e eu gostei do canal. E daí eu fui começar a assistir. E daí eu fui assistindo e já no primeiro dia tem uma coisa aterrorizante. Desenhos horripilantes. O primeiro desenho é da minha OC, ou seja, isso já comprova uma coisa. Eu
tem essa OC desde muito tempo e ela mudou muito. Ela é uma das minhas OCs que mais mudou, sinceramente. Porque, mano, olha o estilo dela. E olha o estilo dela recente, agora. Ela mudou demais. Isso dá pra ver escancarado na capa. Isso dá pra ver escancarado. Ela mudou demais. Então, eu conheci o mundo Toraji desse jeito. Então, aqui uns outros desenhos. Esse desenho de Torazumi todo cagado. Todo cagado. Os personagens estão com cabeça minúscula, o corpo gigantesco. E esse desenho dá pra comprovar duas coisas. Primeiro, tirem suas próprias conclusões. E segundo, eu nunca shippei Moralin. Já que é nesse desenho, por algum motivo, a Miose e o Morajo estão juntos. Eu não sei por que eu imaginei isso. E o Lin com essa personagem aleatória, sei lá, mas isso comprova que eu nunca shippei Moralin e provavelmente nunca vou shippar porque eu não gosto desse chip. Yay! Sem querer eu parei de gravar, mas olha. Como eu conheci a Turma da Batatinha? Bom, eu conheci a Turma da Batatinha por dominar o mundo, né? Acho que a maioria dos fãs que a Batatinha tem hoje em dia é por causa de dominar o mundo, sinceramente, ou de Princesa Falha, ou da animação. Mas eu conheci a Turma da Batatinha desse jeito, daí é a mesma coisa no Toraji. Eu ia assistir Dominar o Mundo, já que tava bombando do nada, e daí eu fui assistir, eu gostei do canal, mas depois de um tempo, eu comecei a mais gostar de Mundo Toraji do que Turma da Batatinha, daí eu simplesmente parei de assistir Turma da Batatinha por um tempo, depois eu voltei de novo, lá na época da animação, quando lançou, depois eu parei de novo, e agora só recentemente que eu estou começando a gostar de novo de Turma da Batatinha e deixando o Mundo Toraji de lado. Uau! Turma da Batatinha teve a revanche que ela queria. E outra coisa que eu não falei em Mundo Toraji. Quando eu assisti Mundo Toraji, foi o primeiro vídeo lá, respondendo aquela pergunta, foi o primeiro vídeo que eu vi. Mas eu fui assistir esse vídeo e daí eu comecei a acompanhar, mas eu parei na época da PES, que a PES tinha recém chegado. Depois eu parei de novo e só quando o Jay voltou. Só quando o Jay chegou que eu comecei a voltar a assistir e eu não parei até hoje. Ou seja, eu já tô há mais de um ano assistindo Mundo Toraji sem parar em nenhum período no meio, sem parar. Isso é uma grande conquista até. Tá bom. Agora uma pergunta aleatória que é: se eu fosse a Batatinha, o que eu faria? Se eu fosse a Batatinha, eu faria... Bom, eu comeria batata frita. Mas você pode pensar: mas você só comeria batata frita? Primeiro, sim. Eu não como batata frita praticamente uma vez em alguns meses. Ou seja, eu não como muito batata frita, né? Agora, duas perguntas bem aleatórias. Aqui, você tem 2 olhos? Gente, eu acho que eu tenho um olho, sabe? Eu não acho que eu tenho 2 olhos. Não é escancarado que eu tenha 2 olhos. Não é possível. É impossível eu ter 2 olhos. Ninguém na face da terra tem 2 olhos. É impossível eu ter 2 olhos. E outra pergunta é: você é secretamente um alien? Porque eu sou. Gente, eu vim lá de verdade. Acredite em mim. Eu não tô mentindo. Vocês acham que eu tô mentindo? Não, eu não tô mentindo. No meu canal aparece eu. E olha ali atrás, tem a bandeira dos principais. É óbvio que eu vim de verdade. Não é escancarado? Brincadeiras à parte, mas agora vamos para a próxima pergunta. Qual é a sua música favorita de Mundo Toraji? É meio irônico, ou melhor, irônico não, é estranho eu dizer que a minha música favorita é Mundo de Frutas. É estranho? Não, né? Porque Mundo de Frutas é a minha favorita até hoje. Desde que lançou até hoje. E é a que eu menos gosto só.
me desculpa, mas a que eu menos gosto é Diferente Juntos. Sei lá. Tem muita gente que chorou com essa música, e eu não sou de chorar com música, sei lá. Ela é sentimental com as pessoas, claro, ela retrata sobre o bullying do Azedo, sabe? E um monte de coisas, as dificuldades que ele está passando. Mesmo na adolescência, né? Mas não me pegou tanto quanto as outras músicas. Eu realmente prefiro mais Mundo de Frutas. Agora, a próxima pergunta. Se você joga Dance World... Você joga Dance World? Se sim, qual é seu personagem favorito? Bom, já que eu estou aqui dentro do Dance World, é melhor eu trocar de personagem, né? Sim, meu personagem favorito é a Flutter. Eu adoro a Flutter, não sei porquê direito. Ou melhor, eu vou explicar mais à frente porque tem uma pergunta pedindo pra explicar por que eu adoro a Flutter. Então, eu vou explicar depois, mas a Flutter é a minha favorita. Alguns outros personagens que eu gosto. Bessie, Bobette, deixa eu ver. Eclipse, eu adoro ela. Vamos ver. Eu também gosto do Sprout. Eu gosto muito do Rude. Eu gosto do Gooby. Eu gosto da Gigi, que eu tava, né, antes. Eu gosto do Gurdy. Eu gosto da Shelly. Eu gosto da Ginger. Olha, praticamente todos os personagens eu adoro, mas os que eu mais gosto mesmo são esses. E a Flutter é minha favorita, claro. Agora a próxima pergunta. O que fez você criar um canal no YouTube? Bom, quando eu era um pouco mais nova do que eu sou atualmente, já que eu tenho 11 anos, quando eu era um pouco mais nova, eu ficava conversando sozinha, fingindo que eu tinha um canal no YouTube. É exatamente isso. Daí isso me incentivou a criar um canal no YouTube. Daí eu criei um canal e esse é o meu canal até hoje. E hoje ele completa 1000 inscritos. KKK. E quase 2 anos. Yay. Agora a próxima pergunta é... peraí, a Gigi tá virada. Tá. Você já ouviu falar sobre Digital Circus? Novo inscrito. Primeiro, muito obrigado por se inscrever. E segundo, sim, eu conheço Digital Circus. Eu adoro Digital Circus. Eu ainda não assisti o último ato, até porque foi pros cinemas ainda. Falta uma semana. Eu estou gravando isso aqui no Dia dos Namorados. Eu estou gravando isso no Dia dos Namorados e falta uma semana pra sair. Ou seja, eu não sei nada que vai acontecer. Provavelmente eu choraria. Não choraria, porque eu não sou muito emotiva pra isso. Mas provavelmente eu passaria perdendo 1 hora pra um final absolutamente icônico. É só isso que eu tenho a dizer. Próxima pergunta. Ignorando esses outros troços que sobre o vídeo, pergunta é: quem é mais louca, Neva ou Batatinha? Eu acho que eu fico do time da Neva, gente. As duas são loucas, mas eu acho que a Neva é bem mais. Até porque a Fê também é meio coisada, né? Que nem a Neva. Não é críticas à Fê, pelo amor de Deus, não é críticas a ela. Ela é muito boa, eu adoro o trabalho dela, eu adoro a dublagem que ela faz, eu adoro tudo nela. Isso não é hate. Tá, próxima pergunta. Qual é o seu personagem favorito de Turma da Batatinha? Meu personagem favorito de Turma da Batatinha é a Batatinha. Eu adoro a Batatinha. Eu não sei por que eu adoro ela, mas eu adoro ela. Eu gosto da personalidade dela, essas coisas. Próxima pergunta. Quando tu começou a jogar... Ai, meu Deus. Peraí. Agora vai ser uma penca de perguntas. Vai ser uma penca de perguntas da minha amiga, que ela fez questão de mandar 10 perguntas. Eu disse pra ela mandar pelo menos umas 2. Eu disse pra ela mandar 2, 3, 4. Não, eu vou lá e me manda 10. Mas enfim. Primeira pergunta dela. Quando tu começou a jogar Dance World e como tu conheceu? Bom, eu comecei a jogar Dance World, eu me lembro exatamente da data. 5 de março de 2025.
esse exato dia não tinha aula, eu simplesmente fui lá, vi esse jogo, que eu já tinha conhecido ele há um tempinho. Eu fui lá, joguei esse jogo e eu comecei a gostar dele. Daí eu fui jogando, e daí Daí em maio eu consegui meu primeiro main, que foi o Astro. Meu primeiro main foi o Astro daí. E como eu conheci por essa edit. Essa mísera edit. Só olhem e tirem sua foto. Tá bom, depois disso, vamos para a próxima pergunta. Qual é o seu chip favorito de Dance World, Turma da Batatinha e Mundo Torajo? Meu chip favorito de Dance World, na verdade, são três. São três míseros chips. Que no caso são Flutter X Gooby. Sim, eu chipo isso. Bobette X Dandy, que no caso é Mr. Toy. O de Flutter Gooby eu não sei o nome, daí da junção, então não sei. Daí os outros dois eu vou falar, já que eu sei. Daí é Dandy Bobette, que no caso é Mr. Toy. E Bass X Scream, que no caso peraí. Warm Basket. Exatamente isso. Warm Basket. Esses são os meus 3 chips favoritos de Dance World. Agora, os meus chips favoritos de Mundo Torajo. Eu pulei Turma da Batatinha, mas Mundo Torajo. Os meus chips favoritos de Mundo Torajo são Torazumi e Jace. E o outro chip que eu chipo não é Moralinha, até porque eu disse antes que eu nunca chipei Moralinha. E sim, Mora Margot. Exatamente. Mora Margot. Esse é o meu terceiro chip. Tô falando todos os chips porque só tem esses mesmo, né? Mas o meu favorito de todos é o Torazumi. E Turma da Batatinha, meus chips são Potato Duck, que no caso é Batatinha e Code, e Demonfish, que no caso é Sunny e Yu. Esses são todos os meus chips desses três fandoms que eu faço parte. Tá, próxima pergunta. Explique por que a Azumi e o Torajo são seus favoritos. Desculpa por esse corte, mas é porque minha amiga Lari, que foi me mandando as perguntas, estava simplesmente me mandando mensagem. Então eu tive que bloquear aqui rapidinho a tela, só pra ninguém ver. Até porque ninguém vê a mensagem dos outros. Mas enfim, explica por que a Azumi e o Torajo são seus favoritos. Simplesmente pela personalidade deles e também que eles são meio excluídos pelo fandom, principalmente o Torajo, já que ele fez um vídeo só porque ele tava se sentindo excluído, já que parecia que o público dele, né, ele fazia tudo pelo público dele, parecia que o público dele não gostava dele e mais um monte de coisa. E Azumi porque eu gosto das personalidades deles, é exatamente isso, é só isso que eu tenho a explicar. Agora, explique por que a Batatinha é sua favorita. É a mesma coisa do Torajo da Azumi. E é a mesma coisa com a Flutter. A Flutter não tem tanta personalidade definida, mas é a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa com a Batatinha, a Azumi e o Torajo. Por causa da personalidade deles, principalmente. Eu adoro a personalidade deles, já que são bem carismáticos. Eles não são chatinhos, que nem o Jay, por exemplo. Eu acho ele meio chatinho. Mas enfim, eles são meus favoritos por causa da personalidade deles. Agora a Flutter é por causa que eu gosto de borboletas, eu gosto do que a Flutter é em si, e eu gosto de jogar com ela necessariamente. É bem legal. Inclusive, não ironicamente, o meu recorde aqui no Mundante, no Dance World, eu tô falando da versão traduzida, mas o meu recorde aqui em Dance World foi com a Flutter. Tá, agora vamos agilizar aqui um pouco. Como eu conheci Digital Circus? Eu conheci literalmente 3 meses depois de ter lançado o piloto. Não, 3 meses não, 2. Em dezembro de 2023, eu vi Digital Circus. E daí foi quando eu conheci. Vamos ver. Qual é o meu personagem favorito de Digital Circus? Meu Deus! Certo, depois de probleminhas técnicos, vamos responder. Qual é o meu personagem favorito de Digital Circus? Meu personagem favorito de Digital Circus é a Pomni. De novo, a mesma questão da Batatinha, do Torajo e da Azumi. Personalidade.
Eu gosto da personalidade dela, tímida e essas coisas. Como eu conheci o Katsai e por que a Young-Chai é a minha ult? Bom, eu conheci o Katsai com Touch. Na época que tinha lançado o Touch, eu acho que... Touch, quando tava meio que bombando, eu conheci o Katsai por causa disso, Touch. E a Young-Chai é minha ult, não tem motivo, é só porque ela é minha ult mesmo. Enfim, essas foram as perguntas, esqueci de falar que essa foi a última, mas essas foram as perguntas. Enfim, espero que tenham gostado de responder perguntas, obrigado a todas as perguntas que foram mandadas. Enfim, tchau!